Olá, queridos irmãos, que a graça do nosso bom Deus esteja com todos. Queridos, hoje nós iremos dar continuidade ao nosso breve estudo no Catecismo de Heidelberg. Hoje, se nosso bom Deus assim nos permitir, iremos ver aí a pergunta de número 69. Mas antes, oremos ao nosso bom Deus. Querido Deus e Pai, obrigado, Senhor, pelo privilégio que o Senhor tem nos dado de ouvir a Tua palavra, mesmo em tempos difíceis. Que esses estudos no Catecismo de Heidelberg possa renovar as nossas forças, possa nos dar mais condições para anunciarmos o Evangelho para aqueles que o Senhor nos enviar. Querido Deus, oramos pedindo o teu auxílio, que o Senhor possa nos ajudar a compreender a Tua palavra, que nós possamos sair nessa manhã mais alimentados e que o Senhor possa abençoar a vida de cada um dos irmãos. Querido Deus, recebe essa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, a última pergunta que a gente tinha visto foi a de número 68, que diz: quantos sacramentos Cristo instituiu na nova aliança? E nós vimos que foram dois, né? O batismo e a ceia. Hoje nós iremos dar início a algumas perguntas a respeito do batismo e posteriormente, então, sobre a ceia. A pergunta hoje, de número 69, é: como o batismo ensina e garante a você que o único sacrifício de Cristo na cruz é para seu bem? Então, uma boa pergunta, né? Como é que o batismo ele nos ensina e nos garante que o sacrifício que Cristo realizou na cruz e que foi único, né? Ele de fato é para o meu bem. E aí vamos para a resposta. Cristo ele instituiu essa lavagem com água e acrescentou a promessa de lavar com o seu sangue e espírito a impureza da minha alma. Ou seja, né, a impureza da minha alma aqui é todos os meus pecados. Então, tão certo como por fora fico limpo com a água, quando se é lavado, que tira a sujeira do corpo, assim também nós ficamos limpos, né, por conta do batismo. Mas como assim? Lembre-se, eu relembro aqui aos irmãos um ponto muito importante para que nós possamos compreender alguns textos aqui. Lembrem-se que os sacramentos eles não são condição para a salvação, ou seja, eles não salvam, né? O batismo não salva, a ceia não salva, mas eles são um símbolo, né? Eles são uma demonstração pública, um testemunho público da nossa salvação. Então, nós não batizamos para sermos salvos, mas batizamos porque fomos salvos. Então, esse é um ponto de partida muito importante. Eu espero que isso tenha ficado claro na aula anterior e nós vamos precisar desse entendimento aqui hoje. A nossa primeira leitura será aí no Evangelho de Mateus, capítulo 28, o verso 19, onde nós temos aí o Senhor Jesus ordenando o batismo, né? Nós falamos sobre esse verso semana passada. Diz o seguinte, Mateus 28, verso 19. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, o Senhor Jesus aqui ordena, né, que os discípulos vão pregar o Evangelho, façam discípulos, batizem eles, esse batizar aqui é com água, batizem eles com água, e façam isso em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Em Mateus, o capítulo 3, o verso 11, nos é dito o seguinte: eu batizo com água. Isso aqui é João Batista falando, né? Eu batizo com água aqueles que se arrependem. Então, João Batista fala: eu batizo com água aqueles que se arrependem. Depois de mim, porém, virá alguém mais poderoso que eu, alguém muito superior, cujas sandálias não sou digno de carregar. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, João disse que o batismo dele, ah, embora alguns entendam, né, que ele batizava para a remissão, né, essa tradução colocou de uma forma bem legal, que ele batizava com água aquele que se arrependem.
Os irmãos lembram que a nação de Israel estava corrompida espiritualmente e João então foi aí o último profeta a ser levantado por Deus e ele está restaurando, né, a espiritualidade da nação. Então, aqueles que chegavam até ele tinham que primeiro se arrepender de seus pecados, esse é o padrão, né? Tem que se arrepender de seus pecados, e então esses que se arrependiam de seus pecados, João então batizava com água. Mas João falou que viria um que era muito mais poderoso do que ele, e esse iria batizar com o Espírito Santo e também com fogo. Em Marcos, o capítulo 1, verso 4, diz o seguinte: esse mensageiro era João Batista. Ele apareceu no deserto pregando o batismo como sinal de arrependimento para o perdão dos pecados. Então, o batismo em si ele não perdoa, mas ele era um sinal, uma preparação, porque João sabia que o Cordeiro do Senhor era somente ele que poderia então perdoar os pecados. Mas o batismo ali tem esse símbolo de arrependimento. A pessoa que vai ali ser batizada, ela está com o coração quebrantado, arrependida, confessando seus pecados, entendendo que é uma pecadora e que somente o Senhor salva. Seguindo aí então, ainda no Evangelho de Marcos, os irmãos olhem aí o capítulo 16, verso 16, e aqui é um ponto muito importante, como eu falei para os irmãos, a entender, né, o que a gente falou semana passada a respeito do batismo e salvação. Diz assim: quem crer e for batizado será salvo, mas quem se recusar a crer será condenado. Esse é um verso que tem causado muita dor de cabeça em alguns, né? Muitos têm feito bastante confusão aqui, porque nós entendemos que a justificação é somente pela fé, não é por obras. Eu creio que isso tenha ficado claro quando nós tratamos a respeito da justificação. Ela é somente pela fé, ela não é por obras. E entendendo esse ponto, isso nos ajuda a entender muitas coisas, muitas passagens nas Escrituras. E essa é uma delas, porque a primeira leitura aqui dá-se a entender, né? Como ele fala, quem crê e for batizado será salvo. Dá-se a entender que o batismo está associado com a salvação. Ou seja, mais ou menos assim, perdão, associado está, né? Mas não para. Tem uma diferença, como eu falei para os irmãos. Não é batizar para ser salvo, não é batizar porque foi salvo. Então a associação é essa. Mas alguns entendem aqui dessa forma: tem que ser batizado para ser salvo, ou seja, não tem como ser salvo se não for batizado. E aí a gente tem que entender que tipo de batismo de fato é esse. Se é no batismo na morte do Senhor Jesus Cristo, que a gente vai trabalhar um pouquinho mais na frente, aí sim, está certo, de fato, sem esse batismo aí na morte do Senhor Jesus Cristo, de fato, não tem como ser salvo. Mas o batismo nas águas, o sacramento que o Senhor Jesus ordenou, que nós devemos batizar aqueles que se tornam discípulos, esse batismo na água não salva. Ele não tem força, poder para nos salvar. Nós somos salvos pelo batismo no sangue do Senhor Jesus Cristo. Aí sim, esse salva. Então ele fala: quem crê e for batizado será salvo, mas quem se recusar a crer será condenado. Então perceba que a condenação aqui não é por falta do batismo nas águas, mas a condenação é por falta então da fé no Senhor Jesus Cristo e na obra que ele realizou. Então entendemos que aqui não é ser batizado para ser salvo, mas é batizar porque foi salvo. Porque a condenação aqui não é por falta do batismo nas águas, mas a condenação aqui é por falta de fé no Senhor Jesus Cristo. Eu espero que tenha ficado claro. Como eu falei para os irmãos, desde o começo eu não pretendo me delongar muito, né? O nosso objetivo não é fazer uma exposição aqui detalhada, exaustiva dos versos. Seguindo aí, queridos, em Lucas, o capítulo 3 e verso 3 nos diz aí o seguinte: João, ele percorreu os arredores do Rio Jordão, pregando o batismo como sinal de arrependimento para o perdão dos
pecados. Em João, o capítulo 1, o verso 33, diz o seguinte: Eu não sabia quem ele era. Isso é João falando a respeito do Senhor Jesus. Mas quando Deus me enviou para batizar com água, disse-me: Aquele sobre o qual você vir o Espírito descer e permanecer, esse é o que batizará com o Espírito Santo. Então, o batismo que João estava realizando, João Batista, não perdoava, não tirava os pecados das pessoas. A única forma de tirar os pecados era por meio do batismo com o Espírito Santo. E aí somente o Senhor Jesus é quem pode realizar esse tipo de batismo. E como nós já conversamos, né, eu já falei para os irmãos que a questão do batismo não é uma questão de, embora não seja essencial para a salvação, mas também não é uma questão de opção que o cristão faz se quiser e tá tudo bem. Não tá tudo bem não, né? É uma ordenança do Senhor Jesus, que todos aqueles que se tornam seus discípulos, ele possa expressar a sua fé e o seu entendimento por meio aí do batismo. O batismo, então, um testemunho público de que essa pessoa, ela crê que ela é uma pecadora, que Cristo foi o seu único Salvador, que ela morreu para o mundo e que agora ela vive uma nova vida para o Senhor. Então, aqui nós temos algumas pessoas que creram, né? Com a pregação do apóstolo Pedro, e eles perguntaram a Pedro: e agora, né? O que fazer? Eu vou ler aqui a partir do verso 37. Atos, capítulo 2, a partir do verso 37. As palavras partiram o coração dos que ouviam, e eles perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: Irmãos, o que devemos fazer? Lembrando, isso aqui foi depois do discurso de Pedro, né? Onde Pedro expôs o Senhor Jesus Cristo, né? Falou sobre o Evangelho, pregou a palavra de Deus com muita sabedoria e temor diante de Deus, e a pregação da palavra então causou essa reação aqui. As pessoas que creram, né, perguntaram a Pedro: e agora? E aí Pedro responde no verso 38. Pedro respondeu: Vocês devem se arrepender para o perdão dos seus pecados, e cada um deve ser batizado em nome de Jesus Cristo. Então receberão a dádiva do Espírito Santo. Então, eles deveriam verdadeiramente se arrepender, porque sem o arrependimento não tem como ter de fato salvação, né? A salvação de quê? Se você não se arrepender, você não reconhece que é um pecador e que somente o Senhor Jesus Cristo pode salvar, né? Então, está aí então a questão de todos aqueles que se tornam discípulos, né, estão aqui cumprindo aquela ordenança do Senhor Jesus, que a gente viu logo no começo, em Mateus 28. Eles estão também cumprindo aqui, batizando aqueles que se tornam discípulos. Então, lá em Romanos, seguindo aqui, em Romanos, o capítulo 6, o verso 3 e 4, diz o seguinte: Ou acaso se esqueceram de que quando fomos unidos a Cristo Jesus no batismo, nos unimos a Ele em sua morte? Então, aqui ele começa a fazer a relação, né? Ou vou repetir aqui para os irmãos: ou acaso se esqueceram de que quando fomos unidos a Cristo Jesus no batismo, nos unimos a Ele em sua morte? Pois pelo batismo morremos e fomos sepultados com Cristo. E assim como Ele foi ressuscitado dos mortos pelo poder glorioso do Pai, agora nós também podemos viver uma nova vida. Então, esse é o nosso entendimento em relação ao batismo. Nós entendemos que quando nós somos batizados, não é assim de uma decisão do nada. Existe uma preparação antes, né? Eu quero ser batizado por quê? Né? Então, não é assim, do nada, de repente. Então, a pessoa ela é ensinada, o evangelho é pregado, ela toma conhecimento da palavra de Deus, ela toma conhecimento dos seus pecados,
de sua incapacidade de se salvar, ela crer na obra que Cristo realizou na cruz por ela, ela crê que Cristo a salvou dos seus pecados, da condenação eterna, então ela é batizada nas águas como uma forma de demonstração de que de fato ela crê nessas verdades do Evangelho, que ela era uma pecadora miserável, incapaz de se salvar, que Cristo morreu na cruz para libertá-la de seus pecados e que agora ela morreu com Cristo, quando Cristo morreu na cruz, e que também ela ressuscitou quando Cristo ressuscitou. Ou seja, ela é uma nova criatura, né? Uma ressurreição aí espiritual, porque o homem está morto espiritualmente, mas com a obra de Cristo ele passa a viver agora uma nova vida, uma vida eterna. Por último, lá em 1 Pedro, o capítulo 3, o verso 21, Pedro ali usando o exemplo de Noé, né, da época de Noé, em que a questão daquelas águas, eles foram batizados ali naquelas águas do dilúvio, ele fala, e aquela água simboliza o batismo, que agora os salva, não pela remoção da sujeira do corpo, mas porque no batismo vocês declaram ter boa consciência diante de Deus. Ela é eficaz por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Então perceba que as Escrituras elas não apontam o batismo nas águas como sendo condição para a salvação ou como sendo o elemento chave ali da nossa salvação. Muito pelo contrário, né? O batismo, ele, embora, como eu falei para os irmãos, ele não salva, mas ele é uma ordenança do Senhor Jesus Cristo. É um testemunho público que nós damos de que nós de fato pertencemos ao Senhor, de que nós de fato morremos para o mundo e que agora nós vivemos para o Senhor Jesus Cristo. Então, ao sermos batizados nas águas, nós estamos nos identificando com o Senhor Jesus Cristo e estamos dizendo, né, dando testemunho público de que nós morremos com o Senhor Jesus Cristo na cruz, então a nossa velha vida morreu, ficou para trás, e que nós também ressuscitamos com o Senhor Jesus Cristo, dizendo que a nossa vida agora é uma nova vida e que devemos viver para a honra e a glória de Deus. Então, queridos, é isso que o batismo nos ensina, né? Lembrando, nós não esgotamos ainda aqui o assunto, né? Tem mais perguntas a respeito do batismo, mas nós vamos ver isso aí na próxima semana. Queridos, eu espero que tenha ficado claro aqui para os irmãos. Eu vou só relembrar aqui rapidinho a pergunta, né? Como o batismo ensina e garante a você que o único sacrifício de Cristo na cruz é para o seu bem? E aí nós vimos, né? Essa relação aí do batismo do Senhor, do batismo com a nossa salvação. Lembrando que batismo não salva, mas ela nos identifica. Ela realça e aponta para a nossa salvação. A gente confessamos que cremos e aí, então, por meio do batismo, nós damos testemunho público diante de toda a comunidade cristã, né, diante dos irmãos, diante da igreja, de que nós cremos nas verdades do Evangelho, cremos que, de fato, Cristo morreu e pagou pelos nossos pecados. Em Romanos 6, ali fala com muita clareza, né, de que quando morremos com Cristo, também ressuscitamos com Ele. E Pedro fala, por último, a gente viu aqui, que esse batismo se torna eficaz por conta da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Então não é o batismo com a água que salva, mas esse batismo com a água, ele testifica a respeito da nossa salvação. É como aquilo que nós já conversamos, né? Ele não salva, nós não batizamos para salvação, mas batizamos porque nós fomos salvos. Então tem essa diferença aí e é muito importante entendermos isso. Queridos, espero que tenha ficado claro. Oremos ao nosso bom Deus para então finalizarmos aqui esse nosso momento. Querido Deus e Pai, obrigado por essas palavras, que nós possamos ter uma compreensão clara a respeito do batismo, a respeito dos sacramentos que o Senhor tem deixado para nós. Querido Deus, desde já te pedimos perdão, pois temos sido falhos em nosso serviço, em nossa adoração a Ti. Querido Deus, oramos em prol dos irmãos que estão distantes, pregando o Evangelho, irmãos que estão espalhados pelo mundo, arriscando as suas vidas, e agora mais do que nunca, diante do cenário mundial em que nós nos encontramos, de pandemia, que o Senhor possa dar a esses irmãos forças e coragem para que eles possam continuar na caminhada cristã.
Querido Deus, ora em prol dos irmãos enfermos, dos irmãos que estão passando por lutas, por momentos difíceis, que o Senhor possa dar a esses irmãos alívio, consolo, refrigério aos seus corações. Querido Deus, recebe essa oração em nome do Senhor Jesus. Amém.